palavra agora. Estenda a mão para cá, para o nosso querido pastor Wagner. Pai, está aqui o teu servo, homem de Deus. Aprove o Senhor, está conosco, ó Deus, aqui em Lagoinha. O Senhor tem usado, meu Deus, os teus vasos como instrumento em tuas mãos. Então vem usá-lo como canal de bênção nessa noite. A finalidade de estarmos aqui é ouvirmos a tua voz, é ouvirmos a tua palavra. Queremos conhecer, aprender mais de ti. Então use, ó Deus, para que cada pessoa, entendendo, ouvindo a tua palavra, possa sair daqui com um testemunho nos lábios para contar. É a nossa fé, cremos em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Boa noite, queridos. Graças e paz. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz nesta noite por essa oportunidade que o céu tem concedido a mim. E eu tenho certeza que a palavra que vai ser liberada essa noite vai alcançar a tua vida, vai abrir aí os seus olhos e você vai conseguir contemplar coisas extraordinárias que Deus tem liberado para a sua vida. Amém? Tem alguém que crê nisso aqui nessa noite? Aleluia. Querido, eu sou apenas aqui a voz que expressa aquilo que Deus vai comunicando. E aquilo que eu falar essa noite aqui, tenha certeza que é o que Deus queria realmente falar com cada um de vocês. Eu quero compartilhar com vocês o livro de 2 Reis, capítulo 7. Dois versículos apenas para a gente dar início. 2 Reis, capítulo 7. Está escrito assim: Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja a mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Amém? Meus irmãos, para entendermos aqui o que levou esse rei a procurar o profeta, nós precisamos voltar um pouco atrás para entender, porque aqui nós estamos apenas ouvindo um diálogo entre o rei e o profeta, mas não sabemos por que o rei foi procurar o profeta. No capítulo 6, no 22, vai dizer o seguinte: perdão, 22 não, 24, diz assim, ó: e sucedeu, depois disso, o rei Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. A história vai dizer que Samaria, ela foi cercada pelo exército do rei Ben-Hadad. Esse rei, uma vez, ele estava procurando o profeta Eliseu, e quando ele chegou nessa cidade de Samaria, um dos servos do profeta saiu da casa onde eles se reuniam para aprender a profecia
sobre profetizar, ele saiu e observou e viu que havia um numeroso exército vindo em direção a eles. Imediatamente ele volta para dentro e vai contar isso para o profeta Eliseu. Ele vai dizer para Eliseu: olha, tem um numeroso exército aí fora, e nós não seremos grandes o suficiente para enfrentá-los. O profeta, ele saiu, olhou, e viu que tinha um numeroso exército vindo. Mas aí a Bíblia diz que ele vai fazer uma oração e pedir a Deus para abrir os olhos daquele moço, para que ele veja. Aí Deus, ouvindo o profeta, ele abre os olhos daquele moço, por nome Geazi. Quando Geazi, ele olha novamente, ele vê que maior são os que estão com ele do que os que estão lá fora. Então ele começa agora a ter uma visão diferente do que ele tinha antes. O que ele, na verdade, está vendo agora é com os olhos da fé. Se você olhar com os olhos da fé, você vai contemplar a sua vitória. Você vai contemplar a sua conquista. Isso é com os olhos da fé. E os olhos da fé é crer naquilo que você não está vendo. Você está aqui essa noite porque você crê em Deus. Porém, você não vê Deus, mas você crê nele. E a partir desse momento, Deus começou a trabalhar na sua alma, começou a trabalhar em você. E você começou a ter sintomas de alguém que está sendo espiritualmente despertado. E aí a tua visão começa a mudar e você enxerga de uma outra forma. Quando esse jovem, ele viu e contemplou aquilo, na sequência, esse exército chega, se aproxima. E aí o profeta vai fazer uma outra oração. Ele vai dizer assim: Deus, cega eles, ou fere eles com cegueira. E a palavra vai dizer que Deus ouviu o profeta e fez conforme ele havia pedido. Deus feriu eles de cegueira. Então todo aquele numeroso exército foi ferido de cegueira. Aí eles chegaram perto do profeta procurando o tal, e aí ele vai conduzir esse numeroso exército para dentro de Samaria. E eles não estavam enxergando aqueles com quem eles estavam conversando. Esse era o alvo da captura, do desejo do rei da Síria. Porque o rei da Síria queria o profeta. Porque querer ser profeta, evangelista, pastor é uma coisa. O grande problema é ter que enfrentar as situações, as circunstâncias que sobrevêm. Então esse profeta agora está sendo procurado por um rei que está querendo acabar com ele, simplesmente porque ele sempre revelava ao rei de Samaria todos os momentos táticos daquele exército para tentar capturá-lo, ou pegá-los de surpresa. Então toda vez o profeta dizia para o rei de Samaria, o rei Jorão, ele dizia assim: olha, não vai por esse caminho, porque você vai ser pego pelo exército sírio. E aí ele não ia por aquele caminho. O rei Ben-Hadad achava que tinha um espião no meio deles. Só que falaram que não era nenhum deles. Falaram que era um tal de Eliseu. Esse Eliseu falava tudo o que o rei planejava antes mesmo que alguém soubesse. Ou seja, aquilo que ele pensava no quarto dele sozinho, o profeta Eliseu já sabia. Esse nível de relacionamento que o profeta tem com o céu é extraordinário. Como é que pode uma pessoa como eu e você, de carne e osso, ter esse dom de conseguir perceber a intenção do adversário?
Simples. Quanto mais ele se relacionava com Deus, quanto mais aproximação de Deus, mais vida de Deus. Mais você recebe Deus, mais você fica cheio de Deus. O relacionamento com Ele te enche. Então nós temos um profeta cheio de Deus. E quando o rei Ben-Hadad é levado para dentro de Samaria, o rei Jorão, quando viu, já queria dar ordem aos soldados para que os ferissem, para que os matassem. Mas aí, Eliseu vai dizer para ele assim: por que você vai matar aquele que você já capturou? Faça o seguinte, prepara uma mesa e dê pão e água para eles. Isso é interessante, querido, porque foi exatamente isso que Jesus sempre ensinou os discípulos, que eles deveriam amar os seus inimigos. Nós aprendemos com a palavra que devemos amar o nosso próprio inimigo. Então, eu já vejo essa expressão acontecendo aqui nessa história, porque o rei poderia fazer aquilo que ele queria, matar aqueles soldados, acabar com o rei Ben-Hadad, mas o profeta falou: não, você vai dar pão e água para eles. E isso é muito difícil para alguém que é inimigo do outro, mas ele ouviu o profeta e deu água e pão para eles, e depois eles se retiraram. A ira do Jorão, do rei de Samaria, contra o profeta Eliseu, foi por conta disso, porque ele teve a oportunidade de acabar, destruir com o rei sírio, e por culpa do Eliseu, ele não fez isso. E agora, o que acontece? Esse mesmo rei, o Ben-Hadad, está cercando Samaria, sitiou Samaria. Agora, quem está dentro de Samaria não pode sair, porque se sair, vai ser morto, vai ser eliminado. Ou seja, o inimigo de Samaria quer destruir, quer acabar com os samaritanos, quer acabar com eles. Então, a Bíblia vai dizer que esse rei, por conta desta situação, ele fica aflito, ele fica numa situação incomodada, ele fica andando em cima do muro lá do seu palácio, de um lado para o outro, pensando, porque quando a situação não vai bem, quando a situação não está do jeito que você queria, isso traz uma preocupação, e era isso que estava acontecendo com aquele rei. Ele andava de um lado para o outro, tipo assim, o que eu vou fazer? Porque assim, eles precisariam sair de Samaria para poder buscar mercadoria e suprir os seus estoques. Só que agora eles não podem sair, porque o inimigo está cercando eles. E no momento em que ele está andando em cima do muro, a Bíblia diz que, de repente, aparece uma mulher gritando. Só para você entender o auge aonde chegou a situação de Samaria. Enquanto o rei está andando de um lado para o outro, problemas estão acontecendo dentro do seu governo, no seu reinado. Ele é um mentor, ele é aquele que vai conduzir aquelas pessoas, ele vai dar a direção para aquelas pessoas. Só que nesse momento ele está fazendo o quê? Andando em cima do muro, de um lado para o outro, sem tomar nenhuma decisão. A mulher aparece gritando: Senhor, Senhor, me acode. Ele vai dizer para essa mulher: ei, do que eu vou te acudir? O que eu vou fazer por você? Por acaso sou Deus para prover para você o trigo e cevada? Mas aí ele prossegue na sua fala e diz assim para ela: me diz aí o que é que está acontecendo. Aí ela vai contar: olha, esta minha vizinha aqui, nós combinamos algo. Nós combinamos de comer o meu filho hoje e amanhã seria o dela, mas ela não cumpriu com o acordo. Ela comeu o meu filho comigo,
Mas quando chegou a vez de comermos o filho dela, ela o escondeu. Quando o rei Jorão ouviu isso, ele ficou completamente incomodado, ele ficou irritado com aquela situação, a ponto de rasgar as suas vestes. Quando ele rasga as suas vestes, indignado com aquela situação, as pessoas olharam para ele e viram que havia sobre o seu corpo marcas. Ele havia sacrilejado o seu corpo como forma de manifesto, como se isso fosse resolver o problema. E a partir daquele momento ele faz uma declaração, ele diz assim: olha, que a cabeça de Eliseu, se continuar em cima do seu pescoço, que Deus me faça pior do que isso e outro tanto. Se ela permanecer sobre o seu pescoço, que Deus me faça isso e outro tanto. E aí ele vai mandar alguém lá para matar Eliseu. Eliseu está reunido com os profetas, a liderança. Eles estão conversando, falando coisas, assuntos do reino, ensinando os alunos. E de repente ele diz para um dos anciãos: ei, aquele filho de assassino mandou alguém para me matar. Mas quando ele estiver chegando, você vai fazer o seguinte: você vai fechar a porta, empurrando ele para fora. Você não vai deixar ele entrar, porque logo na sequência vai vir o seu senhor, vai vir um rei. Dito e feito. Quando isso aconteceu, na sequência chegou o rei, e aí é onde nós lemos aqui. Foi exatamente nesse momento, que antes de chegar, o profeta já sabia que ele estava vindo. Quem caminha com Deus é sempre avisado, alertado, orientado. Deus está sempre se comunicando com os seus filhos, mostrando para eles o perigo, e muitas das vezes os livramentos é porque Deus está falando para você: não faça isso, não vá para lá, não vá por aqui. É por isso que nada de ruim aconteceu com esse rei Jorão. Embora ele fosse de uma linhagem monárquica, quem não sabe, ele era filho de Acabe e Jezabel, irmão de Atalia. Todos da família eram de uma linhagem sacerdotal. Só que ele fez diferente do seu pai. O seu pai, ele adorava lá Baal, mas ele não. Quando ele assumiu o reinado, ele destruiu a estátua. Mas se tornou idólatra de um outro. O que mudou? Continuou na mesma. Continuou na mesma idolatria. Porém, olha que interessante isso. Quando ele chega para o profeta para questionar aquilo que estava acontecendo, ele vai dizer: o que mais eu posso esperar de Deus? Se tudo que está acontecendo é por culpa dele. Aí o profeta começa então a liberar o que? Uma profecia. Ele vai dizer assim para o rei Jorão, ele vai dizer assim: olha, Jorão, eu vou te entregar uma mensagem da parte do Senhor. Tem gente que já não está mais acreditando em profeta. Tem pessoas que, se alguém chegar e dizer: é isso que eu te digo, tem gente que já não está mais acreditando, porque durante muito tempo banalizaram esse negócio. Mas até ali isso era batata, acontecia, era. Então o profeta vai liberar essa profecia, vai dizer para ele: assim diz o Senhor, quase esta hora haverá provisão do céu na porta de Samaria. 3,5 quilos de cevada, 3,5 quilos de 3,5 quilos de cevada e 3,5 quilos de farinha. Isso aqui era a profecia que ele havia liberado. Só que do lado dele tem uma pessoa que acompanha ele, e é chamado aqui, mencionado aqui na Bíblia, de capitão. Depois que o profeta liberou a mensagem do céu, o capitão, na sequência, ele vai querer bloquear aquela palavra liberada do céu.
Ele vai dizer: isso não será possível, ainda que Deus abra janelas no céu, isso não será possível. Eu quero que você preste atenção agora, navegue comigo na imaginação. Nesse exato momento eu tenho dois personagens aqui na história. No momento dessa mensagem, eu tenho um que é do reino espiritual. Quando o profeta está dizendo para ele, assim diz Deus, ele tem uma mensagem que não veio da terra, ele tem uma mensagem que veio do céu. E aí ele entrega essa mensagem para ele. Ele vai dizer para ele: toma posse, essa é a mensagem do céu, veio de Deus, toma posse. Mas na terra tem um ser físico, o homem. Aí o homem vai dizer: isso não vai acontecer. E por isso que muitas vezes as pessoas ficam sem tomar posse daquilo que foi liberado do céu. Por quê? Porque estão ouvindo vozes que estão vindo do homem. Porque o homem está dizendo: será? Aquela voz que você escuta lá no fundinho dizendo assim: será que vai dar certo? Será que você vai conseguir? Mas olha que interessante aqui nesses dois versículos. O profeta, quando ele terminou de entregar o manto, e o capitão vai dizer que isso não seria possível, na sequência, o profeta não deixa barato. Ele vai dizer assim: vai acontecer sim, e você vai ver com seus próprios olhos, mas você não vai comer. Você não vai tomar posse, mas você vai ver. A certeza de fé do profeta é tão grande, porque ainda não havia acontecido, mas ele fala com tanta convicção, dizendo: vai acontecer. Pelo menos o profeta está acreditando que vai acontecer, mas quem está recebendo? O grande problema é quem está recebendo. Liberar palavras proféticas, nós podemos liberar de monte. O grande problema é a guerra, é o grande conflito que existe aí dentro de nós, entre o espírito e a alma. A guerra e o conflito que está aqui, nessa máquina chamada cérebro, é terrível. Porque a mente, ela tenta manipular algumas mensagens do reino espiritual. Essa manipulação vem aqui da nossa própria mente. No Salmo 103, o salmista, ele escreve dizendo assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Sabe quem é que está falando aqui? É o Espírito dele. O Espírito dele está em comunhão. O Espírito dele está tendo relacionamento com o Yahvé. Então ele está fortalecido, ele está bem, só que ele entende que ele precisa disciplinar a alma. Ele entende que ele precisa colocar a alma no lugar dela, ele precisa alinhar a alma com o céu. Porque se ele não alinhar a alma com o céu, ela nunca vai abrir a boca para dar glória. Você sabe por que muitas vezes temos que dizer para as pessoas: dá um glória aí, dá uma aleluia, diga amém, e se esboça aí, faça alguma coisa, planta bananeira, se pendura no luz, faça alguma coisa aí, para ver alguma reação, e às vezes nem é isso. Porque por mais que eu faça tudo isso, isso não quer dizer que eu realmente estou reconhecendo tudo aquilo que ele fez por mim. Eu posso estar no silêncio, mas no meu silêncio por dentro eu estou dizendo: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, não sou milionário, não sou rico, não tenho um carro da hora, não tenho uma casa da hora, mas eu tenho paz no meu coração, eu tenho comunhão contigo, eu vivo todos os dias na sua casa, te exaltando e te dando glória. Obrigado, Senhor. Então as coisas terrenas não vão me paralisar. Só que esse rei aqui recebe a profecia, mas no mesmo momento ele não toma posse. Sabe o que acontece? Ele volta para o palácio. E sabe qual é a situação desse rei? A mesma. Ele está lá no seu palácio andando de um lado para o outro. Ou seja, ele está aqui na mente dele. O profeta falou que a esta hora haverá provisão do céu. Mas o capitão, então ele tem dois pensamentos.
Cuidado, porque os dois pensamentos podem fazer você ficar indo para frente, mas voltando para trás, recuando. Quando você tem uma informação do céu, abraça a informação do céu. Porque o pecado só entrou no mundo porque Eva deu ouvido ao diabo. A primeira mensagem que ela recebe é do céu. A primeira mensagem que ela recebeu, a primeira, foi de Deus. Deus disse assim: olha, de todas as árvores que estão no jardim, podeis comer, menos daquela que está no meio. Dessa não podeis comer, que no dia que comer, certamente morrerás. Aí vem a serpente e conta uma história contrária. Não foi assim que disse Deus? Aí ela vai contar para a serpente e dizer assim: não foi assim que ele disse não. Ele disse assim, assim, assim. Sabe o que ela fez? Ela contou um segredo. A serpente não sabia, o diabo não sabia. Aquilo Deus havia falado só com eles. Por isso que ele chega jogando verde para colher o maduro. Quando ela conta, ela dá a dica, aí ele vai usar aquilo ali para contradizer. Ah não, mas se você comer, você será. E aí o pecado entra. Então, você recebe uma informação do céu, abraça essa informação do céu. Você recebe palavras sobre este altar. Então, toma posse das palavras que são liberadas, porque elas serão sustento para a tua vida. Aleluia. E aí ele está ali perdido, com esse pensamento, e vai de um lado, do outro. Aí olha que interessante. Deus liberou uma palavra profética. Como que isso vai acontecer? Como é que isso vai ser concretizado sobre Samaria? Porque o rei está ali perdido. Quem está andando ou quem está em cima do muro é porque está perdido. Tem alguém em cima do muro aqui? Irmão, quem está em cima do muro está perdido. Então sai de cima do muro, porque chegou a hora de você encontrar o verdadeiro caminho. Aí ele está lá. De repente, o céu está trabalhando, porque Deus ele não para. Se continuarmos aqui a leitura, a Bíblia vai dizer que haviam 4 leprosos do lado de fora de Samaria. 4 leprosos. Escuta isso. Nós temos uma palavra profética liberada. O rei precisa ter fé e tomar posse. E viver isso. Só que ele está perdido, ele está em cima do muro. Ele precisa sair de cima do muro. A profecia só chegou até ele, porque quando aquelas mulheres chegaram ali, pedindo socorro, foi isso que fez ele sair de cima do muro. Ele teve que tomar uma atitude, porque se ele não toma uma atitude, ele não ia receber essa profecia. Se ele não sai de cima do muro para ir até o profeta, ele não teria recebido uma palavra, ele não iria receber a profecia do céu. Mas ele volta de novo para cima do muro, e agora, como é que vai acontecer? Como é que vai ser concretizado isso? Aí Deus está trabalhando, do lado de fora 4 leprosos. A Bíblia diz que eles conversam entre si. Aí um deles vai dizer assim: olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Aí o outro vai dizer assim: e se nós formos lá para Samaria, vamos morrer do mesmo jeito, porque lá tem fome. E o outro vai dizer o seguinte: e se nós formos ao acampamento dos sírios, e se ele nos der comida, viveremos, mas se ele nos matar, então certamente morreremos. Mas de qualquer forma, já estamos confinados. E a Bíblia vai dizer o seguinte, ela vai traçar essa história e dizer o seguinte: esses 4 leprosos, na madrugada, eles levantam e vão rumo ao seu objetivo. Às vezes você pode planejar algo, mas qual é a hora que você levanta para executar isso? Está disposto a madrugar? A Bíblia vai dizer que no crepúsculo eles levantam e eles saem rumo ao acampamento dos sírios. Aí eu fico imaginando aqueles homens com aquela enfermidade de pele, sentindo dores no corpo, mas mesmo assim, eles tomaram uma decisão. E sabe o que é mais interessante na decisão?
é que ela não foi concordada apenas por um, mas por todos, eles foram unânimes. Então eu vejo que quando há unanimidade em uma decisão, as coisas dão certo. Quando existe unanimidade numa decisão dentro de uma casa, as coisas dão certo, mas quando não existe acordo, nada dá certo, nada flui. Então tudo precisa estar de acordo. Eles estavam de acordo, eles saíram, crepúsculo, estão indo. Aí o céu está se movimentando, porque Deus vai honrar a palavra que Ele liberou. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus vai honrar a palavra que Ele liberou sobre a tua vida. Deus, Ele vai honrar a palavra que Ele liberou sobre a tua vida. Porque aqui, Ele está usando esses leprosos, isso aqui não é um acaso, irmãos. A gente não sabe como é que Deus está trabalhando. Existem casos e casos, mas Deus, Ele tem os meios dEle para realizar aquilo que Ele proferiu sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que Ele proferiu sobre a vida desse rei, esse aqui é o método que Ele está usando. Os 4 leprosos estão indo lá para o acampamento. Aí a Bíblia vai dizer assim que Deus, Ele fez os sírios ouvirem um barulho de carros, fez eles ouvirem ruídos de um numeroso exército. Quando eles ouviram isso, eles falaram entre eles ali: ei, peraí, o rei de Samaria se uniu com os egípcios e com os heteus e estão vindo para nos pegar, e eles são numerosos, são maiores do que nós. E de repente eles saem do acampamento e largaram tudo para trás, e a Bíblia vai dizer que chegaram lá agora os 4 leprosos. A decisão daqueles 4 leprosos, na unanimidade deles, trouxe resultado positivo. Porque o que eles mais queriam era comer, eles queriam suprir as suas necessidades, mas para suprir as suas necessidades, eles precisaram ter que tomar uma atitude, eles tiveram que sair da onde eles estavam. Irmão, se continuar no mesmo lugar, vai morrer. Então precisa tomar o quê? Uma iniciativa. Você precisa tomar uma iniciativa e sair desse lugar onde de repente você se encontra. Eles se encontravam num estado decadente, não tinham nada, e agora eles estão tendo de tudo. Eles chegaram no acampamento e tinham lá no acampamento comida, eles comeram tudo, e depois eles foram e pegaram prata, ouro, pegaram tecidos finos, roupas caríssimas, haviam cavalos, jumentos, eles deixaram tudo. Então tudo aquilo ali agora é deles, a vida deles agora está mudando. Você percebe que até a vida de um leproso agora está mudando, simplesmente porque eles resolveram sair da situação onde eles estavam, simplesmente porque eles tomaram uma atitude. Se você tomar uma atitude e sair do lugar de onde você está, as coisas vão acontecer. Mas tem um porém, querido. Quando nós olhamos para a história desse rei Jorão, a Bíblia diz que ele tinha alguém em quem ele estava apoiando a sua mão. Ele tinha alguém em quem ele confiava. Você só pode usar algo como apoio se você sentir que aquilo ali realmente vai te suportar, que aquilo ali realmente vai te dar equilíbrio. Então ele confiava no capitão. A pergunta para você essa noite: em quem você confia? Tem uma palavra profética liberada, mas em quem ele está confiando? O grande problema de Samaria, passar o tempo que passou na fome, na miséria, foi por culpa do rei, porque a palavra já tinha sido liberada. A palavra já tinha sido liberada. Irmão, a palavra já foi liberada de provisão. Deus já liberou essa palavra, Deus já falou que vai fazer. O grande problema é que eu preciso tomar posse disso. Eu preciso me apoderar dessa liberação e dizer: eu vou viver isso. Está liberado. Mas aonde eu estou apoiando a minha fé? No capitão? Quando aqueles leprosos pegaram ouro, pegaram prata, os tecidos, eles esconderam. Foram em outra
cabana, pegaram lá ouro, pegaram mais peças preciosas e esconderam. Aí veio na mente de um deles: ei, hoje é dia de boas novas. E se nós ficarmos aqui quietos, amanhã poderá nos sobrevir algo pior. Então vamos fazer o seguinte, mais uma vez eles estão sendo unânimes na decisão. Não foi uma decisão de um só, foram dos 4. Vamos fazer o seguinte, bora. Vamos até o portão lá de Samaria e vamos avisar o rei que o acampamento do Sírio está vazio. Aí eles foram, estão indo lá para o acampamento. Só que eles não podiam entrar porque eles eram leprosos, não podia se misturar. E eles gritam para os porteiros: ei! Oh! De repente o porteiro olha e, por serem leprosos, devem logo pensar o seguinte: deve estar querendo alguma coisa, mas aqui não tem nada. Os cavalos que tinham aqui comeram. As mães comeram as crianças. A situação aqui está um caos, está terrível. Canibalismo total. Era isso que estava acontecendo. Nós pudemos apreciar aí as guerras de Rússia e a Ucrânia. As pessoas estavam sem alimento e muitos países se uniram para ajudar, porque é exatamente isso que acontece. Só que aqui o grande problema é que eles estão cercados, eles não podem sair. Fica difícil tomar uma iniciativa, porque o pensamento vai dizer assim: se você sair, você vai morrer, eles estão ali. Agora eles chegam lá e começam a gritar: ei, ei, avisa o rei, acabamos de vir do acampamento dos sírios, e está tudo vazio, não tem ninguém lá, está tudo abandonado, tem cavalo, tem jumento, está tudo lá. Aqueles porteiros ouvindo isso, a Bíblia vai dizer, vai narrar o seguinte, vai dizer que eles foram lá na câmara do rei e avisaram o rei: ô rei, olha, tem uns 4 leprosos ali fora, e eles estão dizendo o seguinte: os sírios não estão no seu acampamento, eles saíram. Agora eu quero que você preste atenção nesse detalhe, é muito importante. O rei recebeu uma profecia, mas mesmo assim a mente dele parece estar aprisionada. Algo está impedindo ele de tomar posse do que foi liberado. Porque mediante esta palavra dos leprosos, o rei tem o seguinte pensamento. Logo na sequência, após ter ouvido os porteiros, ele vai dizer assim: olha, vocês querem saber de uma coisa? Eu sei o que é que está acontecendo. O rei Ben-Hadad, ele está planejando nos pegar de surpresa quando nós sairmos daqui e formos até lá. É isso que ele está querendo. Isso daí é uma armadilha. Se nós formos lá, já éramos. Isso é estratégia. Quem é que falou para ele isso? De onde ele tirou essa ideia? De onde veio esse pensamento? A mente. Nós temos uma área da nossa mente que ela é mirabolante. Ela busca assunto e cria assuntos que nunca existiram. E nesse exato momento não é diferente o que está acontecendo aqui. O rei, ele está tendo um pensamento que não tem nada a ver. O que os leprosos estão falando é verdade. O que está relatado aqui na Bíblia é verdade, mas para que ele tome posse daquilo, ele precisa sair da onde ele está, ele precisa tomar o quê? Uma atitude. Ele precisa se mover. Ele não pode continuar parado, porque quem fica parado está estacionado.
E de repente, alguém no meio deles, tudo que eu estou contando aqui para você está aqui relatado. Estou falando de uma linguagem bem simples aqui, que é mais fácil de entender, né? Alguém no meio deles vai dizer assim: ô rei, nós temos 4 cavalos, foi o que sobrou. E quase o mesmo número de cavalo é o número de israelitas que tem aqui. Se continuarmos aqui, vamos morrer. Vamos deixar de existir de qualquer jeito. Porque o Senhor não faz o seguinte: alguém teve a iniciativa. Alguém se movimentou naquele lugar. Quando alguém se movimenta naquele lugar, alguma coisa vai acontecer de bom em Samaria. Só precisa de alguém que tenha uma visão, alguém que tenha um entendimento, que tenha sabedoria, e de preferência que seja divina. Vamos pegar alguém aqui e mandar até lá, para espiar, para ver se é verdade isso. Aí o que ele fez? Ele falou: então, faça isso. Deu ordem, aí saíram e foram até o acampamento. Quando chegaram lá, eles viram que realmente era verdade o que os leprosos falaram. A grande dificuldade de acreditar é porque eram leprosos, é porque eram homens doentes, é porque eram pessoas simples, afastados, desconectados. E aí que está o detalhe: às vezes pessoas desconectadas são desprezadas, mas não despreze, porque são pessoas assim que Deus levanta para usar. Enquanto alguém está olhando e vendo do lado de fora 4 leprosos, Deus está vendo um grande e numeroso exército que Ele está enviando para o acampamento dos sírios. Ei, enquanto alguém não valoriza você, Deus está te valorizando, por mais simples que você seja. Ele está te valorizando, e você pode ser um instrumento usado por Ele, como os 4 leprosos, que alguém não dava nada por ele, mas foram eles o canal, foram eles que chegaram até lá. Se não fossem os 4 leprosos, se não fosse Deus na madrugada, porque Deus está trabalhando na madrugada, porque qual foi a hora que os leprosos levantaram? Na madrugada. Então, exatamente na madrugada que Deus faz o exército sírio ouvir o barulho de um numeroso exército. Percebe isso? Deus não dorme. Até na madrugada Ele está trabalhando, sabe para quê? Para cumprir uma palavra que Ele fez ao rei, para cumprir uma palavra que Ele fez a você, que Ele liberou para a sua vida. Aleluia! Ele liberou uma palavra para a sua vida. Eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele tem os métodos dEle. Ele usou esse método aqui para realizar sobre Samaria. Eles voltaram para Samaria, e aí eles vão dar a notícia. Eles vão dizer assim: olha, é verdade. E aí, quando eles começaram a falar que era verdade, imagine, os poucos que tinham ali em Samaria, eles ficaram alvoroçados e saíram em disparada, não esperaram a permissão do rei. Eles saíram todos assim numa velocidade, e o rei havia colocado o capitão de guarda na porta, e esse capitão não pôde detê-los. A Bíblia diz que eles saíram correndo em multidão e atropelaram o capitão, e o capitão morreu. Sabe o que eu estou vendo aqui? O cumprimento de uma profecia. Porque quando esse povo ele chega no acampamento, aí a Bíblia vai dizer que eles encontraram lá 3,5 kg de farinha por 1 ciclo, 3,5 kg de cevada por 2 ciclos, conforme havia falado o profeta. Aquilo que Deus fala aconteceu do mesmo jeito que Ele falou. Não tira-se uma vírgula do que Ele liberou. Ele liberou algo sobre a tua vida. Você acredita nisso? Tem algo que Ele liberou sobre a tua vida, e isso vai acontecer, e nada vai impedir que isso aconteça. Você só precisa tomar posse. Às vezes não é fácil, é difícil, porque o rei estava debaixo de opressão, estava cercado, uma dificuldade imensa, mas havia uma palavra do céu liberada, e ninguém vai impedir aquilo que Deus, Ele prometeu. Agindo Deus, irmãos, quem impedirá?
Mas em quem você confia? Aí que está o grande detalhe. Em quem você confia? Salmos 20 diz que uns confiam em, outros em, mas nós faremos o quê? Menção do nome do Senhor. Então, ou seja, nós precisamos ter Yahvé sobre o nosso lábio a todo tempo, diante da circunstância, diante dos problemas, diante do cerco do adversário, diante do levante, diante da opressão, diante de alguma coisa que não deu certo, deu errado, mas nós temos na ponta da nossa língua o nome de Yahvé, e Yahvé é lembrado a todo momento. Estou passando uma situação que só misericórdia, mas Yahvé sempre vai ser pronunciado como aquele que reina para todos sempre, aleluia, e as circunstâncias não me paralisam por isso, amém, queridos, glória a Deus, aleluia. O pessoal do louvor, se quiser subir aqui. Aleluia, Jesus, obrigada, meu Deus, tu és fiel e maravilhoso. Amém, queridos. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, você pode exaltar o nome do Senhor, ou tem alguma coisa que impede você? Existe algum cerco, existe alguma situação que não deixa você tomar uma atitude? Você caminha de um lado para o outro e não consegue tomar uma decisão, está meio que perdido, não sabe o que fazer. Tem uma palavra profética para a sua vida nessa noite. Tem uma provisão do céu para a tua vida. Tem uma provisão do céu para a tua vida. Você não está aqui por acaso, Deus trouxe você aqui essa noite. De repente você não estava nem querendo vir. Às vezes é aquele dia que você está emburrado e você diz assim, hoje eu nem quero ir. Mas você não entende como o mundo espiritual age e trabalha. É sutil. Enquanto você pensa que algumas coisas é comum, nem tudo é comum. Tem coisas que o inimigo está gerando só para tentar ver você tomar uma queda, para tirar você da presença. Ele coloca pensamentos que não tem nada a ver. Eu estou há 27 anos nessa caminhada e eu já presenciei tantas coisas. Eu já vi ministério de louvor grande. Tinha pessoas que ficavam um mês sem cantar porque era tanta gente no louvor. Tinha gente que ficava 2 meses sem cantar porque era tanta gente, fazia o rodízio. Mas as pessoas não entendem que por trás de uma adoração, de um louvor, tem sempre alguém querendo manipular. E esse alguém é o próprio diabo. Quando esse rei chega diante de Eliseu, Deus tem uma palavra para aquele rei. Só que do lado deles tem quem? Um capitão, ou capetão, né? Deus está liberando uma palavra, mas sempre tem um capetão soprando no teu ouvido. É bobeira, isso aí é bobagem. Isso aí, vai nessa não. Estão te iludindo, é lavagem cerebral. Ele faz de tudo para você não acreditar, para você não, ter fé naquilo que está sendo liberado. Mas eu quero dizer para você nessa noite, acredite. Acredite. Porque um dia eu não quis acreditar, um dia eu zombei, jovem, dizendo que Deus não existia. E o grande problema de um jovem, dependendo do miolo que ele está inserido, como eu, envolvido no meio político, no meio de pessoas cheias de ideologia, e a maioria deles sempre escarnava, a maioria deles sempre falava mal de Deus, escarnecia assim, terrível. E eu cresci nesse meio assim,
Mas um dia alguém chegou para mim e falou assim: olha, jovem, você está falando tudo isso aí, mas um dia você vai ser pastor. Ele está vivo até hoje, encontrei com ele, ele é pastor. E eu falei para ele assim, nunca você vai me ver dentro de uma igreja, nunca você vai me ver pregando a palavra igual você está falando. Isso aí para mim é alienação, isso é coisa do homem. Olha eu aqui, ó. Mas alguém teve que abrir a boca para falar alguma coisa. Alguém teve que pronunciar isso para mim, uma palavra profética sobre a minha vida. Eu quero liberar sobre a tua vida também nessa noite. Você que ainda não tomou uma decisão na sua vida de fazer parte dessa família, de se ingressar nessa família do reino. Hoje é a oportunidade para você fazer isso, porque as coisas só mudaram para Samaria a partir do momento em que alguém tomou uma iniciativa. Eu gostaria de convidar você que gostaria nessa noite de fazer parte, de ser inserido nessa família. Eu quero tomar agora essa atitude. Eu quero fazer parte. Eu não quero ser mais enganado. Eu não quero ser mais oprimido. Eu não quero continuar vivendo a mesmice. Eu quero algo diferente para minha vida. Eu quero algo novo para minha vida. Eu não quero perecer. Samaria estava quase perecendo, não pereceu, porque alguém tomou a iniciativa. Tem alguém aqui que gostaria de tomar essa iniciativa e vir aqui na frente para podermos ungir você e orar pela sua vida? Tem alguém? Faça assim com a sua mão, queridos. Tem alguém? Glória a Deus. Aplaude mais forte o Senhor, porque Deus se movimenta sobre este ambiente. O Espírito Santo está sobre este lugar. Você não está vendo, mas Ele está agindo. Deus levanta na madrugada só para cumprir uma palavra profética, uma palavra liberada para honrar a sua palavra. Ele está fazendo isso essa noite sobre vidas de pessoas aqui. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pode vir, queridos. Aproveite esse momento. Vem aqui e nós vamos orar por você, ungir você nesse momento. Amém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pode vir. Se você está sentindo essa vontade aí, venha. Não deixe o capitão aí colocar dúvidas. Não deixe ele te enganar. Porque Deus quer realizar algo grande sobre a tua vida nessa noite. Aleluia. Fogo não me queima, as águas não vão me afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, pois estás comigo, não estou sozinho. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome
O fogo não me queima. Tem milagres acontecendo. As águas não vão Tem me curas afogar. acontecendo. Não Tem pessoas estás recebendo nessa noite. Não Porque Ele estou está liberando. sozinho. Eu estou guardado Está liberando nessa noite. no esconderijo. Oh, aleluia. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão usar. A tempestade e o vento forte não vão usar. Em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte Nessa noite. não Recebe. Recebe aí no seu coração. Recebe sobre a sua vida aí agora. Ele toca sobre você nessa noite. Há uma liberação. Todo cativeiro está sendo quebrado agora. Toda corrente agora está sendo quebrada. Aquilo que impedia não vai impedir mais. Aquilo que bloqueava não vai bloquear mais. O acesso é livre. É livre. É livre. Toma posse nessa noite em nome de Jesus. Toma posse. Toma posse em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irás prover de novo. Chamando o bicho, oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo, abra sua boca, Lagoinha, e cante, e glorifique, exalte o nome daquele que reina. Glorifique Ele essa noite, porque sobre Ele está a nossa confiança. É nele em quem nós confiamos, é nele que nós cremos. Ele está aqui. Contemple essa presença, esse mover do céu sobre este lugar. O Espírito dele, é o Espírito dele que se move, é o Espírito dele que se move. Você foi tocado por ele nessa noite. Aleluia.
Pode aplaudir o Senhor. Aplauda Ele bem forte essa noite. Aplauda bem forte. Bem forte. Porque a Bíblia diz no Salmo 150 que todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Então louve a Ele com as suas palmas nessa noite, engrandecendo aquele que reina sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a vida da tua família. Louve e exalte o nome dEle nessa noite. Não perca a oportunidade, porque você veio aqui para adorar a Ele. Você não veio aqui para adorar a homem, a Ele, a Ele. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a graça. Erga suas mãos, erga suas mãos. A glória de Deus está descendo neste lugar. A Shekinah de Deus envolvendo você. É o renovo de Deus sobre a sua vida, o novo de Deus sobre a tua história, sobre a tua casa. Erga as tuas mãos em direção ao seu lar. Erga as tuas mãos em direção à sua casa. Erga as tuas mãos em direção à tua família, aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Deus está os cercando nesta hora. Deus está cercando a sua casa nesta hora, colocando o novo dele lá, transformando, operando, restaurando, regenerando corações. Ore por aquela pessoa, ore por aquele homem, ore por aquela mulher. Ore agora pelo seu filho, ente querido, familiar. Ore agora por aquela pessoa que precisa de uma intervenção. Ela precisa de uma intervenção divina. Ore por ela, fala: Deus, visite-o agora, visita aquela pessoa agora. Eu creio em Ti, eu confio em Ti. O Senhor está provendo, o Deus da provisão, Jeová Jiré, está manifestando a glória e o poder dEle sobre a sua vida, sobre a sua casa. O poder de Deus está sendo manifesto nesta noite, através da palavra que você acabou de ouvir. A mão de Deus está entrando em teu favor, em favor do teu lar, em favor dos teus, em favor da tua casa, em nome de Jesus. Com os teus olhos fechados, coloque as mãos sobre o teu coração agora. Oh, meu Deus, é muito forte.